Boa noite. Veremos agora o assunto energia cinética de rotação. A energia cinética de um corpo em movimento de translação é dada pela expressão K igual a meio de mv ao quadrado, onde v é a velocidade linear da partícula. No caso de um corpo rígido, poderemos considerar K igual a meio de m VCM, que é a velocidade de centro de massa ao quadrado, certo? Onde velocidade VCM é a velocidade do centro de massa da partícula. E como calcular a energia cinética de um corpo rígido em rotação em torno de um eixo? Devemos considerar que cada partícula do corpo possui a mesma velocidade angular. Entretanto, uma velocidade linear que depende da sua distância ao eixo de rotação e que é válida a relação V é igual a ômega vezes R, onde ômega é a velocidade angular do corpo e R é o raio de rotação. Então, para calcularmos a energia cinética de um corpo rígido em rotação, devemos calcular a energia de cada partícula que compõe esse corpo. Se considerarmos o corpo com partículas discretas, teremos K, que é a energia cinética, igual a meio de m1v1 ao quadrado, mais meio de m2v2 ao quadrado, mais etc., mais meio de mn/vn ao quadrado. Ou seja, estudamos e somamos a energia cinética de cada uma dessas partículas, as n partículas do corpo. Isso pode ser representado como somatório de I até N de meio de MI/VI ao quadrado. Mas sabemos que V é igual a ômega R. Portanto, podemos escrever que a energia cinética, que é igual ao somatório de meio de MI/VI ao quadrado, é igual ao somatório de meio de MI. Agora vamos substituir VI por ômega RI ao quadrado. Meio, isso é igual a meio de MI, o ômega ao quadrado, RI ao quadrado. Ou seja, é meio do somatório de MI, RI ao quadrado, ômega ao quadrado. Alguém pode perguntar, por que não tem um índice I aqui? A resposta é que a velocidade angular é a mesma para todas as partículas do corpo. Na expressão K igual a meio do somatório de MI, RI ao quadrado vezes ômega ao quadrado, chamamos de momento de inércia a I, essa expressão que aqui está, somatório de MI, RI ao quadrado. Então isso aqui é o chamado momento de inércia do corpo. O momento de inércia é uma constante para cada corpo e refere-se sempre ao eixo de rotação. Com isso, a expressão para energia cinética rotacional fica K é igual a meio de I, que é o momento de inércia, vezes ômega ao quadrado. Podemos notar a semelhança com a expressão da energia cinética do movimento linear, que é meio de mv ao quadrado, da energia cinética que vimos anteriormente na translação. Analisando a expressão do momento de inércia, também conhecido como inércia rotacional, que é essa expressão I somatório de MI RI ao quadrado, podemos perceber que o momento de inércia depende da massa E, principalmente da sua distância R ao eixo de rotação, já que ela aparece elevada ao quadrado na expressão. Ela expressa a resistência que um corpo tem para iniciar o movimento de rotação e, quando em movimento, a resistência para parar esse movimento de rotação. Quanto maior é o momento de inércia, maior essa resistência. Exemplo: 4 corpos de 10 gramas cada, que podem ser considerados como partícula, são unidos por barras rígidas de massa desprezível, formando um retângulo de lados 4 e 3 centímetros, como na figura abaixo. Aqui está um retângulo
em cada vértice do retângulo um corpo de 10 gramas, aqui unido por barras com massa desprezível. Os lados do retângulo medem 3 e 4 centímetros. Perguntas: qual é o momento de inércia desse sistema? A. Em relação ao eixo que passa por A, passa aqui e é perpendicular ao plano da figura. Então, aqui está o eixo, a figura vai girar assim. B. Em relação ao eixo que coincide com a barra AB. E C. Em relação ao eixo que coincide com a barra AC. Então, aí está a figura. O momento de inércia, a expressão é MI/RI ao quadrado. Para cada ponto, MA/RA ao quadrado, mais MB/RB ao quadrado, mais MC/RC ao quadrado, mais MD/RD ao quadrado. Então, agora precisamos saber onde está o eixo de rotação. Primeiro caso, em relação ao eixo que passa por A e é perpendicular ao plano da figura. Então, nesse caso, o momento de inércia, o corpo A, a partícula A, ela está justamente em cima do eixo de rotação. Então, o R dela é zero. Então, aqui temos 10 vezes 0 ao quadrado. Do corpo B, a distância ao eixo é 4 centímetros. Por isso, aqui está 4 centímetros ao quadrado. O ponto C, que aqui está, dista 5 centímetros. Por quê? Porque aqui nós temos um triângulo retângulo e AC é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Triângulo 3, 4, a hipotenusa é 5. Então, 10 vezes 5 ao quadrado. E a partícula D dista 3 centímetros do eixo. Então, 10 vezes 3 ao quadrado. Fazendo as contas, nós temos que o momento de inércia é 500 gramas vezes centímetros ao quadrado. Agora, em relação a um eixo que coincide com a barra AB. Então, aqui nós temos MA/RA ao quadrado. Ora, a barra, o eixo está passando na reta que liga A a B. Então, a distância de A ao eixo é zero. Então, 10 vezes 0 ao quadrado. Mesma coisa em relação à partícula B. Ela está em cima do eixo, então a distância é zero. Agora, a partícula C, ela dista 3 centímetros do eixo. Por isso que está 10 vezes 3 ao quadrado, partícula C. E por último, a partícula D, também a mesma coisa, dista 3 centímetros do eixo, vai ficar 10 vezes 3 ao quadrado. Fazendo as contas, nós temos como resultado o momento de inércia, 180 gramas vezes centímetro quadrado. Então, vejo que mudou o eixo de rotação, mudou completamente o momento de inércia. Agora vejamos em relação ao eixo que coincide com a barra AC. Então, nós temos o eixo está passando em AC. Então, da partícula A, ela está em cima do eixo. Então, a distância é zero. Certo? Agora, a partícula B. Ora, a massa dela é 10 gramas e nós temos que saber essa distância. A distância do B até esta hipotenusa AC, onde está o eixo. Ora, a hipotenusa relativa a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo nada mais é do que o produto dos catetos, 3 vezes 4, dividido pela hipotenusa. Então, aqui está a distância de B para o eixo, 3 vezes 4 sobre 5 ao quadrado, tudo ao quadrado. Depois temos o ponto C. Ora, o eixo está passando em AC, então a distância de C ao eixo é zero. Aqui está. E por último, o ponto D. Nós temos a distância de D ao eixo é o produto das hipotenusas, o produto dos catetos dividido pela hipotenusa. Tudo isso ao quadrado, certo? Então, fazendo as contas, nós obtemos um novo momento de inércia, 115,2 grama vezes centímetros ao quadrado. Então, para cada eixo, nós vemos que nós temos momentos de inércia diferentes. Por isso que vem essa observação. Este fato exemplifica o importante fato de que o momento de inércia, ao contrário da massa, não é uma propriedade intrínseca de um corpo, mas depende também do eixo em relação ao qual ele é calculado. Certo? Momento de inércia.
O momento de inércia, que nós já vimos, que é a expressão somatório de MI/RI ao quadrado, assim apresentado desta forma, refere-se a um sistema de partículas, ou seja, a um corpo com partículas discretas. Se tratarmos de um corpo com partículas contínuas, unidas entre elas, teremos I igual à integral de R2dm. Serão infinitas partículas. Né? Importa saber, no cálculo do momento da inércia, o formato do corpo e a distância do centro de massa ao eixo de rotação. Exemplo. A figura abaixo mostra uma barra delgada, uniforme de massa M e comprimento L. Comprimento aqui total da barra L. Queremos calcular o seu momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo ponto A, que está o ponto A, a uma distância arbitrária h de uma das extremidades. Tomamos para elemento de volume uma pequena seção de comprimento dx. Dx, uma pequena seção de comprimento dx. E seção transversal S, a uma distância x do ponto. Certo? Então, dm vai ser igual a ρ dv, que é igual a ρ s dx. Certo? Isso é igual a ρ s, agora usamos o artifício de dividir L por L, dx. Então, ou seja, o nosso dm vai ser m sobre L dx. Certo? Então, o momento de inércia é a integral de x2dm, como nós vimos. Então, essa integral vai variar de menos h, que está aqui para a esquerda, menos h, até a distância L, que é o total, menos h, de x2, e o dm que nós vimos é m sobre L dx. Certo? Esse m sobre L vai sair da integral, e a integral de x2 dx é x3 sobre 3. Variando de menos h até L menos h. Fazendo todas as contas, nós vamos chegar a essa expressão do momento de inércia. 1/3 de m que multiplica L2 menos 3LH mais 3H2. Por exemplo, se esse eixo passa na extremidade esquerda, se ela passa aqui, na extremidade esquerda da barra, teremos o H igual a zero. O H... nós estamos supondo que é a distância do eixo até essa extremidade esquerda. Ora, se o eixo passa na extremidade esquerda, esse h é igual a zero. Então, nós vamos fazer h ser igual a zero nessa expressão. Sobra o momento de inércia igual a 1/3 de mL2. Esse aqui é o momento de inércia relativo a essa barra delgada com o eixo passando na sua extremidade. Se o eixo passa no ponto médio, ou seja, H igual a L sobre 2. Isso aqui não é isso, aqui é L. L sobre 2. Teremos I é igual a 1/12 de mL2. Substituir L sobre 2 aqui nessa expressão. Após calcularmos, temos um momento de inércia igual a 1/12 de mL2. Teorema dos eixos paralelos. Suponha que conheçamos o momento de inércia, vamos chamar de I do centro de massa, de um corpo de massa M, em relação ao eixo que passa pelo centro de massa do corpo. Mas, na realidade, queiramos o momento de inércia desse corpo em relação a um outro eixo, paralelo ao primeiro, distando H deste. Certo? Ou seja, essa situação aqui. Nós temos aqui o centro de massa, aqui está passando o eixo de rotação, aqui perpendicular à figura. Nós conhecemos o momento de inércia relativo ao centro de massa e nós queremos, na verdade, o momento de inércia relativo a um ponto que dista H do centro de massa. Então, os dois eixos são paralelos e distantes H, certo? Então, podemos calcular tal momento de inércia utilizando a integral que vimos acima, mas podemos ser mais conveniente utilizar o teorema dos eixos paralelos, que diz que I
Ou seja, o momento de inércia deste ponto é igual ao momento do centro de massa mais a massa do objeto toda vezes h ao quadrado. Exemplo: calcule o momento de inércia de uma régua de 1 metro com massa 0,56 kg em relação a um eixo perpendicular à régua na marca de 20 centímetros. Trate a régua como uma barra fina. Solução: podemos usar o teorema dos eixos paralelos, que diz que o momento de inércia é igual ao momento de inércia do centro de massa mais mh2. Ora, o momento de inércia do centro de massa, nesse caso, já que estamos tratando com uma barra fina, é 1/12 de ml2. Nós vimos no exemplo anterior, onde m é a massa e h é a distância entre o centro de massa e o eixo. Então, h, a distância, vai ser 0,50, por quê? Porque o centro de massa está no meio. Se a régua tem 1 metro, o centro de massa está exatamente 0,50. Menos 0,20, que é a distância do eixo que nós queremos calcular à extremidade da régua, da barra. Então, a distância entre o eixo que nós queremos e o eixo que passa do centro de massa é 0,30 centímetros, 0,30 metros. Logo, o momento de inércia do centro de massa é 1/12 da massa, que é 0,56, vezes 1 ao quadrado. Fazendo as contas, teremos que o momento de inércia do centro de massa vai ser 4,67 vezes 10 a menos 2 quilogramas vezes metro ao quadrado. Aplicando o teorema, nós teremos que o momento de inércia no eixo paralelo vai ser o momento de inércia do centro de massa, que nós acabamos de calcular, 4,67 vezes 10 a menos 2, mais a massa, que é 0,56, vezes a distância ao quadrado, 0,30 ao quadrado. Fazendo as contas, teremos 9,7 vezes 10 a menos 2 kg vezes metro quadrado. Então, essa é a nossa referência bibliográfica, os livros que nós adotamos, o Fundamento de Física de Halliday e Resnick e Física de Sears e Zemansky. Muito obrigado pela atenção.